Olá, pessoal. Meu nome é Cindy Jéssica, sou orientanda no curso do mestrado do Profmat da UFSJ, juntamente com o meu orientador Wilma e o meu co-orientador Juan Carlos. E a gente está trabalhando, né, sobre os métodos numéricos para se aproximar a raízes de funções reais na educação básica, usando softwares livres. E vamos falar um pouquinho dos avanços que a gente teve até o momento, né? Para começar a falar do assunto, a gente volta a 1300 anos antes de Cristo, né? Na época em que os babilônios calcularam a raiz quadrada de 2 corretamente para dentro de 5 casas decimais. E isso, de certa forma, né, vem nos inspirando desde aquele tempo para ter as modernas técnicas de aproximação que a gente encontra, né, hoje em dia nas calculadoras modernas. Para a gente então falar desses métodos numéricos, nós vamos primeiro considerar uma função, vamos chamar essa função de fx, uma função real que esteja definida no intervalo fechado AB. E aí a gente tem aí, a gente denomina que a raiz ou zero dessa função é um c pertencente ao intervalo AB, né? Tal que esse f de c seja igual a zero. A gente define essa raiz, né, para depois ali, em certos momentos, a gente vai ver os métodos que vão fazer com que a gente calcule essas raízes. E aí esses métodos, né, a gente tem eles tanto direto quanto indireto, né? No caso do método direto, ele acontece quando a solução pode ser determinada através de um único passo. Por exemplo, uma função no segundo grau, né? A gente tem a fórmula de Bhaskara, que nos permite determinar as raízes da função, né? E isso é um passo só. E aí, nesse caso, a gente tem aí soluções que geralmente são exatas ou que podem conter até apenas erros de arredondamento. Já no caso do método indireto ou método iterativo, ele acontece através de cálculos infinitos e recursivos, né? E aí essas soluções encontradas, elas geralmente, elas não são exatas, mas sim aproximações que vão atender uma certa tolerância aí, né? Um certo erro, né? Que a gente vai considerar tolerável. Então, vamos chegar em valores aproximados, mas com uma certa aproximação aí, um certo erro que tem que ser definido no início, né? Uma tolerância definida no início, na aplicação do método. Esses métodos, eles se tornam mais precisos quando são executados em instrumentos como o computador, como são métodos recursivos, né? E infinitos, para a gente fazer isso à mão fica muito trabalhoso. Então, a gente tem a necessidade de estar sempre utilizando instrumentos como o computador que vão permitir cálculos mais ágeis, né? E na execução desses métodos iterativos, nós vamos contar também com o auxílio do Python, né, que é uma linguagem de programação. Para o cálculo das raízes, nós vamos ter aí duas etapas. Inicialmente, a gente isola a raiz, né, determinando o menor intervalo possível AB que contenha uma e somente uma raiz da equação, né, que determina aí a raiz. Nesse caso, esse intervalo ele tem que ser exatamente o menor possível, né, para a gente garantir que seja apenas uma raiz encontrada, né, que não tenha mais de uma raiz no intervalo. E após a gente determinar esse intervalo de início aí, né, do método, a gente também faz o refinamento do valor encontrado até esse grau de tolerância que a gente vai determinar no início, né? Para a gente fazer esse isolamento das raízes, ou seja, para a gente determinar esse intervalo de início, da onde vai partir, né? E a gente vai garantir que ali naquele intervalo tem uma raiz, a gente vai fazer o uso do teorema, que fala o seguinte: seja f de x uma função contínua no intervalo AB fechado, tal que o f de A e o f de B possuam sinais opostos entre si. Ou seja, que as imagens, né, do A e do B, elas têm sinais opostos. Né? Então, ou seja, o produto, né, de f de A com f de B vai ser menor que zero, vai ser negativo. Então, a gente tem que esse intervalo contém pelo menos uma raiz da equação f de x igual a zero.
Ou seja, vai existir um C aí pertencente ao AB, tal que esse f de C é igual a zero. A gente consegue perceber isso no gráfico bem claramente, né? Se a gente tem ali um intervalo AB e o f de A ali nesse gráfico que eu tenho mostrando aí, a minha imagem do f do A é negativa e a imagem do B, o f de B, é positivo, eu consigo, né, garantir que tem uma raiz nesse intervalo. E para que ela seja única, a gente pega o menor intervalo possível, né? Isso vai garantir que ela seja única. Então, partindo desse teorema, nós vamos ter dois métodos, né, de determinar essa raiz. O primeiro método a gente chama de método da obsessão. E em que consiste esse método? Partindo aí que a gente tem um A e um B inicial, nós vamos trabalhar com a média aritmética dos extremos. Eu pego esse A, esse no intervalo ali AB, eu pego o A e o B, somo e divido por 2. Com isso, eu determino aí um P1. Para eu saber se a raiz está entre A1 e P1, né, entre esse A, P1 ou P1 e B, a gente vai de novo aplicar o teorema, né? E aí eu vou observar as imagens. Por exemplo, a imagem de A ela é negativa e a imagem de P1 também é negativa. Então ali não tem uma raiz. Agora, observe que a imagem de P1 ela é negativa e a de B ela é positiva. Então eu consigo garantir que ali tem uma raiz. Então nós vamos partir agora desse intervalo, P1, B1. E aí, novamente, a gente faz a média aritmética desses extremos. P1 mais B1 dividido por 2, nós vamos obter o P2. Né? E aí, com o P2, a gente tem novos subintervalos, que vão ser o A2P2 e o P2B2. Com esses intervalos, a gente aplica o teorema de novo, observando que o A2 ele tem imagem negativa, porque ele era o P1 antigo, né? E o B2 ele tem imagem positiva, né? Que é, no caso aí, o mesmo B, B1, que é um B. Então, o que que acontece? Como a de P2, ela é uma imagem positiva também, eu já consigo determinar que, na verdade, o meu intervalo vai estar entre A2 e P2. E aí, novamente, a gente vai aplicando o teorema, né, até determinar aí uma raiz que esteja dentro do erro tolerável, né, da aproximação tolerável que a gente determinar no início. Então, portanto, o algoritmo desse método, ele é exatamente, né, a média aritmética dos extremos. Então, eu aplico aí infinitamente esse cálculo até que ele atinja, né, o meu critério de parada, que é, no caso, o erro que a gente define no início, né, que vai ser quando o módulo do f de Pn for menor ou igual ao erro, ou quando esse intervalo b menos a, né, o módulo dele, for menor ou igual que o erro, né, ou seja, for um intervalo muito pequeno, que já esteja muito próximo daquele erro tolerável. Depois nós temos o método também da falsa posição. Nesse método, a gente trabalha, na verdade, com uma reta que vai passar entre os extremos do intervalo determinado no início. Tem o intervalo AB, e ali eu traço uma reta, então, que vai passar no ponto AF de A e BF de B. E aí, com essa reta, né, eu tenho uma interseção dela no eixo X. E aí a gente vai tentando aproximar essa interseção dela com o eixo X até que seja bem próximo da raiz da função inicial. Né? Então, como a gente trabalha aí com retas, né, a gente parte aí de um algoritmo que, na verdade, trabalha com a equação da reta, né, que, no caso, a gente determina aí por esse xn. Então, esse vai ser o algoritmo no caso do método da falsa posição. E aí, novamente, o meu critério de parada vai ser quando o meu f do Pn, ou no caso aí xn, ele for menor ou igual que o erro, no caso o módulo dele, ou quando esse intervalo for tão pequeno, né, o módulo desse intervalo for tão pequeno, tanto quanto próximo aí desse erro, que foi estabelecido no início. Para a gente ver esses métodos aplicados aí,
A gente vai ter agora dois exemplos. O primeiro exemplo, ele fala o seguinte: duas vigas de madeira de 20 e 30 metros, respectivamente, se apoiam nas paredes de um galpão, como mostra a figura. Se o ponto em que se cruzam está a 8 metros do solo, qual é a largura do galpão? Então, nós temos aí, né, uma viga de 20 metros, outra de 30, elas se cruzam, né, no ponto que está a uma altura do solo de 8 metros, e aí a gente precisa determinar aí, né, a largura do galpão. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: inicialmente, nós vamos determinar aí pontos de interseção dessas vigas, né, com as paredes do galpão. Então, nós temos aí o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto E. O ponto de encontro, né, das vigas, que a gente vai determinar como ponto D, e vamos traçar aí uma reta FG paralela ao solo aí, né, ao chão desse galpão AB. No caso, e aí essa reta vai, esse segmento de reta está então determinando também dois pontos, o ponto F e o ponto G. Depois, em seguida, nós vamos começar aí definindo alguns tamanhos, né? A B nós vamos determinar como L, que é a largura do galpão, é o que nós estamos procurando. Temos aí o DG determinado como Z, então se ele é Z, o FD vai ser L menos Z, vai ser a largura do galpão menos Z. Chamamos aí de CG de X, EF de Y, né? E a F e BG tem a mesma medida, né, que são os 8 metros aí, que tem a altura aí desse galpão que a gente já determinou lá no enunciado. A partir disso, nós vamos observar o seguinte: nós temos aí que o triângulo DGC e o triângulo DFA, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, né? E aí a gente tem, então, algumas relações aí que a gente pode estabelecer entre as medidas, né? Por conta desses triângulos serem semelhantes. Da mesma forma, nós temos que o triângulo EFD e o triângulo DGB, eles também são semelhantes, pelo mesmo caso de semelhança, ângulo-ângulo. Com essas relações, fazendo igualdades, trabalhando com as igualdades aí, nós temos então que y é igual a 64 sobre x, né? E aí nós vamos guardar essa informação aí, que logo mais a gente já vai usar. O que nós temos ainda? Podemos observar que o triângulo aí EAB e ABC, eles são triângulos retângulos. Portanto, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? E aí vamos ter então um sisteminha, né, através das duas relações que a gente obtém dos dois triângulos. Resolvendo esse sistema e substituindo, né, o valor que a gente encontrou anteriormente para y, a gente chega nessa equação aí do quarto grau, né? E aí nós precisamos então determinar o valor de x que resolve essa equação. Como é uma equação do quarto grau, nós vamos então aplicar agora os métodos vistos anteriormente. Nesse caso, a gente precisa primeiro definir então o intervalo de onde a gente vai partir para aplicar os métodos. E como lá no teorema a gente vê, né, que para garantir que exista uma raiz, a gente precisa que a gente trabalhe com um intervalo que os extremos tenham imagens com sinais opostos. Nós observamos que a imagem na função aí, né, na equação do x igual a 3, ela é negativa. E no caso do x igual a 4, ela tem uma resposta positiva. Portanto, podemos garantir que exista uma raiz entre o 3 e o 4. Então, nós vamos começar a trabalhar com esse intervalo. Aplicando, então, os métodos, aí nós vamos para a linguagem lá do Python, né? E aplicamos os métodos lá. Nós obtemos aí 20 iterações para o método da obsessão, né? E também 8 iterações para o método da falsa posição. E aí vocês podem notar que em ambos, o resultado que nós encontramos para x, né, para essa raiz dessa equação, é o mesmo, 3,711831. Então, a partir disso, a gente tem também o gráfico que mostra exatamente esta raiz.
né? Como ali é uma raiz, ó, 3,711831, ela está entre 3,6 e 3,8 no gráfico, né? E aí, a partir disso, sabendo então x, substituímos esse x em uma das equações que nós tínhamos obtido pelo teorema de Pitágoras e determinamos L, que vai ser então a largura do galpão procurada. Para isso, nós vamos encontrar então este valor aí no finalzinho aí da página, né? E aí então determinamos aí o que foi pedido no enunciado. Um outro exemplo que a gente tem é o seguinte: um tanque de armazenamento esférico contém gás natural liquefeito e esse tanque tem diâmetro de 6 pés. Os engenheiros precisam calcular a altura H, tal que uma vareta de medição de 8 pés de comprimento está molhada com gás, enquanto submersa no tanque quando este contém 6 pés cúbicos de líquido. Ou seja, né, temos uma vareta de medição, ela está em um tanque esférico e ela está molhada até um certo ponto aí de líquido, né? Sabemos que o líquido que tem nesse tanque, né, corresponde a 6 pés cúbicos. E aí a gente tem também que o comprimento, né, da vareta é de 8 pés. E aí precisamos então saber até que altura essa vareta está molhada de líquido, né? Vamos fazer o seguinte: inicialmente a gente sabe que se o tanque ele é esférico e o diâmetro dele é de 6 pés, então o raio desse tanque é de 3 pés. E além disso, a gente tem ali que o líquido, né, que está nesse tanque, ele corresponde a uma calota esférica. E aí temos que o volume de uma calota esférica é calculado através da fórmula que se apresenta aí na página, né? VC, volume da calota, é igual a πh ao quadrado sobre 3 vezes 3 vezes o raio menos a altura. Substituindo o volume que nós já conhecemos do tanque, né, de líquido que tem nesse tanque, e o raio, nós obtemos então a função a seguir, né? A função FH igual a H ao cubo menos 9H ao quadrado mais 18 sobre π. E aí, com essa função, já que precisamos determinar a altura, precisamos então determinar o zero ou a raiz dessa função. Novamente, a gente vai aplicar o método, mas para aplicar o método, nós precisamos determinar o intervalo, né, de onde vai partir os métodos. Novamente, pensando no teorema, precisamos determinar valores, né, para H, tais que suas imagens tenham sinais opostos e que seja o menor intervalo possível. Então, pensando aí no H igual a zero, a gente tem que a imagem dele é 18 sobre π, que é um valor positivo. E para H igual a 1, nós temos uma imagem que dá igual a menos 8 mais 18 sobre π, que é menor que zero. Como eles têm sinais opostos nas suas imagens, então a gente pode partir desse intervalo e aí a gente tem garantido aí uma raiz, né, dentro desse intervalo. Novamente, usando a linguagem de programação do Python, nós observamos pelo método da obsessão que a gente tem 20 iterações e no método da falsa posição nós temos 7 iterações, ambas retornando, né, o resultado, que é H igual a 0,837834, que vai ser então a altura da vareta que está imersa dentro do tanque, né, onde ela está molhada de líquido no tanque. Nós observamos aí pelos métodos, tanto nesse exemplo como no anterior, que um método, às vezes, ele tem mais iterações do que o outro, né? O método da obsessão, ele geralmente gera mais iterações do que o outro. Mas nós vamos observar que, em certas situações, um método vai ser mais útil do que o outro, né? De acordo com o exemplo que a gente estiver trabalhando, um método se aplica melhor. Com isso aí nós temos o gráfico que mostra essa raiz encontrada, né, a raiz de 0,837834, que está entre 0,8 e 1.
Então, esses são os avanços que a gente teve até o momento, né, no nosso trabalho. A gente pretende ainda estar estudando mais alguns outros métodos e algumas das referências que a gente utilizou até o momento, né? Temos aí alguns livros muito bacanas, muito interessante, que fica, né, de informação aí para quem queira dar uma acompanhada. No mais é isso, muito obrigada e até a próxima.